Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou o professor Valério Fiel da Costa. Agora a gente vai iniciar as atividades do último painel do 5º colóquio de pesquisa do BBGM. Depois de uma semana muito exitosa e muito rica em partilha de conhecimentos produzidos no BPGM. Acho que queria aqui publicamente parabenizar a comissão organizadora, o professor Ravi Shankaviana pela coordenação do evento e todos os colegas professores que participaram como debatedores em todos os painéis e aos estudantes de mestrado, doutorado e iniciação científica que apresentaram seus trabalhos aqui. É sempre um orgulho muito grande participar desse evento, desde a sua primeira edição, porque é através dele que a gente vê o quanto a produção do PPGM é consistente, né? E isso serve como um estímulo enorme para nós e para nossos estudantes de continuar trabalhando. Esse painel 9, o painel 9 é o painel de Identidade, Sociedade e Cultura. Vamos ter 6 apresentações e ao final nós faremos a apresentação em vídeo de Mika Silambo, que na segunda-feira não conseguiu apresentar seu trabalho por problemas técnicos. Então, o Mika mandou um vídeo, apresentação, nós vamos passar aqui no final. O professor Amaura Pena vai dividir comigo os debates, que, aliás, é uma honra para mim. É a primeira vez que eu estou participando de uma banca com Maura, uma banca, e que é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muito respeito, assim. Mas ela pediu desculpas que ela não vai poder aparecer agora no comecinho, né? Essa primeira parte vai ficar comigo e na sequência, depois do café, a professora vai assumir os trabalhos aqui. Eu estou acumulando o trabalho de cuidar da parte técnica também. E aí, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Alexandre Maia, para ele falar sobre o seu trabalho Taiyo Ongakutai, do Rio Grande do Norte. Boa tarde a todos. Bom, meu nome, né, como o professor falou, é Alexandre Fernandes Maia. Eu sou integrante do Laboratório de Estudos Etnomusicológicos, né, o LABET, né, coordenado pela professora Alice Lume, que é a minha orientadora. O tema de pesquisa, né, é sobre a banda de música Taiyo Ongakutai do RN, no qual Taiyo, como vocês estão vendo aí, significa sol e Ongakutai significa banda musical. Pode passar para o próximo slide, professor? Bom, essa aqui foi as últimas apresentações, né, que a gente fez, no caso, no 7 de setembro, antes da pandemia. Foi lá na cidade de Caicó, né, esse tema, né, que tem Ao Som da Minha Luta, Eu Busco a Paz, é um tema, no caso do grupo, a nível mundial, né, e no caso, mais para frente eu vou explicar a origem. Pode passar para a justificativa, por favor? Bom, como vocês podem ver, a justificativa, né, mostra a importância da pesquisa para a banda, né, para o próprio grupo, para a cidade de Caicó, e pelo ineditismo, né, do tema e pelo fato de só um estudo, né, da etnomusicologia poder abarcar, né, esses princípios, né, que tem por trás do grupo, né, que questão, né, filosófica do budismo, né, que todos os membros são budistas. E sobre esse tema eu fiz estudos na área, né, da educação musical também, em 2012, no meu TCC, e uma especialização em 2016, mas isso, no caso, na área de educação musical, né? Passa mais para frente, professor. Próximo slide.
Bom, a revisão de literatura, né, Lima, né, o Ronaldo, ele fez pesquisas com duas bandas lá do Seridó, né, porque na revisão eu não vou abarcar a questão da banda de música no Brasil em si, né, eu vou focar mais nas bandas de músicas do Seridó, que já é algo riquíssimo, e o Ronaldo Lima, ele fez a dissertação dele sobre duas bandas, né, lá do Seridó, que é a banda de Cruzeiro, uma cidade que fica a 40 quilômetros de Caicó, e uma própria banda de Caicó, a SOS, né, que mexe com crianças carentes. E, no caso, o Levi, ele, né, falando da segunda referência aí, né, da revisão, o Levi, ele fez um estudo da Ungatai, né, do Japão, né, ele é americano, mas ele foi para o Japão fazer estudos sobre a Soka Gakkai, né, que é a ONG a qual a banda pertence, e fez o Gakutai, né, lá do Japão. Essa tese aqui de Pereira, né, ele fala também sobre a questão da ONG, né, da questão da ONG quando chegou nos anos 60 aqui no Brasil. E a Rita Ribeiro fala da questão educacional também, da organização dessa ONG, né, que no caso foi fundada no Japão por Makiguchi, né, nos anos 30. Pode passar para o próximo, professor. Bom, os objetivos aqui eu vou ler mesmo, que foi algo bem resumido, né? Identificar os aspectos estéticos, filosóficos e culturais que constituem o contexto musical da banda Taiyoga do RN, compreender o contexto sociocultural na qual as atividades da banda são realizadas, identificar as concepções que permeiam a prática, aí ficou um pouquinho aqui, do grupo, desde a sua fundação no Rio Grande do Norte, e documentar e examinar o repertório e suas formas, como se ensina e aprende música no grupo, né? Essa questão de como se ensina e aprende música, além da questão do ensinamento, né, do aprendizado da música, tem a questão do ensinamento, do aprendizado dos princípios filosóficos do estudo do budismo, né, que tem, além dessa questão musical, tem o estudo do budismo também, o estudo da música e do estudo do budismo. Bom, a metodologia, eu vou fazer uma pesquisa bibliográfica, né? E, no caso, vou elaborar questionários, né? Eu estou nessa fase, né, de elaboração dos questionários para o grupo, né? E vai ser online, né? Infelizmente, não tem como ser presencial nesse momento. A pesquisa de campo, observação participante, né? Eu sou membro do grupo desde 98, né? O grupo foi fundado em 91, lá em Caicó, e eu sou membro desde 98, então essa observação participante desses 20 e poucos anos aí de grupo. E a pesquisa, né, de laboratório eu vou triangular, né? Essa questão, né, dos dados obtidos entre a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. Bom, o sujeito, um Gakutai, né, em relação à questão histórica, um Gakutai, só um Gakutai, o nome é um Gakutai, ele foi fundado, né, no Japão em 1954 pelo filósofo Daisaku Ikeda. Na época ele vendeu roupas para poder comprar os instrumentos, né, lá no Japão. E todos os membros desse grupo, eles são budistas, né? Eles seguem o budismo de Nichiren Daishonin. E quando foi em 62, esse grupo foi fundado aqui no Brasil. Em 60, o próprio Daisaku Ikeda, né, trouxe o budismo, né, Nichiren Daishonin para o Brasil. E em 62 foi fundado um Gakutai no Brasil, né? E ele só veio a ter essa nomeação de Taiyon Gakutai aqui no Brasil em 85 pelo próprio Daisaku, né? Ele sugeriu que fosse colocar o nome Taiyon na frente em 85. Então, Taiyon Gakutai aqui no Brasil e o resto do mundo, né? Chama de Gakutai, né?
Então, esse grupo ele tem 3.200 membros hoje espalhados no Brasil inteiro, né? No próximo slide mostra o Mark Guti e o José Toda, que são, né, os fundadores da ONG a qual o grupo pertence, né? Que o Mark Guti ele fundou a SOCA-HK Internacional, né? Que é Sociedade de Criação de Valores Humanos, em 1930, né? E aí ele foi preso junto com o José Toda, né? E ele morreu na prisão, né? Por desnutrição. Eles foram presos porque na época eles não aceitavam o talismã chitoísta, né? Imposto pelo governo. E aí o Toda conseguiu sair, né? Vivo ainda da prisão no pós-guerra e reergueu a organização, né? A SOCA-HK Internacional, unindo a questão educacional com os princípios do budismo Nichiren Daishonin, né? E pode passar mais para frente, professor. E aí depois o Daisaku Ikeda, né, que é esse que está aqui na foto na frente, ele bem jovem, ele conheceu o Josei Toda quando ele tinha 19 anos de idade, e aí ele nas questões das reuniões, né, do budismo no Japão, ele começou a perceber da questão de ter algo em relação à cultura, né, de algo que pudesse levar mais ânimo assim em relação a essa questão, né, final das reuniões e tal, comemorar com as pessoas e tal, e aí ele decidiu fundar um Gakutai, né? Esse, esse, essa diretriz eterna aqui do grupo, né? Esperança, coragem, paixão e missão, né? E aí isso é né? Tem todas as Ungakutais do mundo, né? Na nossa logo tem isso. Bom, e aí a fundação, como eu falei, né? No Brasil, aqui em 1962, né? E aí daí ela parte a se espalhar pelo Brasil, né? Como eu falei, né, da questão do budismo, né, dos membros, todos são praticantes do budismo Nichiren Daishonin, isso é um requisito para você participar, né, do grupo. Então, as orações diárias, né, dos membros é baseada no Gongyo e no Daimoku. O Gongyo são duas partes, né, do Sutra de Lotus, que foi, né, um sutra escrito por Sakyamuni na Índia, né? E aí, aqui no caso, são dois capítulos desse sutra, que a gente recita pela manhã e à noite, e o Daimoku, que é um mantra que você pode recitar a qualquer hora, né? Não tem tempo determinado de você recitar. E aí, isso é feito antes dos ensaios começarem, né? Então, primeiro o Gongyo, depois o Daimoku, depois a leitura do poema, que foi um poema escrito por Daisaku Ikeda, ao grupo também, que o nome do poema é Aon Gakutai, que em japonês é um Gakutai-kun, né? E aí esse seria o sequenciamento do ensaio, né? Gyo, Daimoku, poema e depois o ensaio, né? Que você vem a questão do ensaiar por naipes, né? E depois juntar o grupo. Bom, os estudos, né? Dos membros, né? Uma outra sequência também do ensaio que eu acabei esquecendo de falar, é que tem a questão também das reuniões, né, que onde é feito um ciclo, e aí a gente escolhe uma matéria, né, dessa revista, Terceira Civilização, que é uma revista que ele é mais científica, então relaciona budismo com ciência, né, e tem os livros também, escritos pelo Daisaku Ikeda, e o BS, que é Brasil Seiko, né, que é o jornal que é semanal, né, que é escrito, no caso, no Japão e traduzido para o Brasil, e aqui no Brasil tem esse nome, né, de Brasil Seiko, e a própria editora seria essa, a Brasil Seiko também. E tem a R10, que é a revista que a gente utiliza, né, para a questão dos ensinamentos do budismo, né, e outras questões também, de cidadania também, dentro da revista R10, que a gente usa para as crianças, seria o próximo
próximo slide. Isso, a R10 aí, né? As revistas para as crianças do grupo, né? Que o grupo, no caso, a faixa etária do grupo é dos 6 aos 36 anos. Bom, aqui já falei algumas coisas antes, né? Mas aqui é o fundador do grupo, né? No próximo slide. É o fundador do grupo, né? O Damião Rocha. Ele fundou a Ungakutai do Rio Grande do Norte, né? Em 1991, lá na cidade de Caicó, cidade que fica a 270, 280 quilômetros aqui de Natal. E esse grupo tem membros, né, de cidades vizinhas a Caicó, aqui no caso da capital, né? Tem eu e tem mais uns 3 membros aqui de Natal, né? E assim é um grupo de formação, né? De jovens, né? É só jovens masculinos e tem a banda feminina também que se chama Kotekitai, né? Mas aqui o meu recorte de estudos é sobre a banda masculina, certo? Então, esse grupo do o pessoal mais iniciante, né, de 6 anos até os 12 anos, a gente chama de BIG, que é a banda infanto-juvenil, né? Então, a formação deles, né, com flauta doce e tal, até a gente chegar, né, nessa questão de quando eles têm já né, uma estatura maior, pegar um clarinete, uma requinta e tal, e muitos deles também, né, nessa idade, preferem a percussão, né? Em relação ao repertório, o nosso repertório é tanto músicas da organização, no caso da Soca Gakkai Internacional, né, tanto lá do Japão, como a BSGI, que é a ONG que representa, né, a Soca Gakkai Internacional aqui no Brasil, que seria BSGI, seria Brasil Soca Gakkai Internacional. Então, a gente toca tanto o repertório, né, pertencente à ONG, que a gente tem um book né, do grupo, inclusive tinha a foto do book, era para ter colocado aqui. Escrito em japonês, mas como a partitura, né, a gente consegue ler. O título é que precisa de tradução, né, que é tudo em japonês. E músicas populares, né, a gente toca músicas populares também, né. Essas aqui são apresentações do 7 de setembro, essas fotos, e aí tem ano que a gente tanto toca a questão, né, do repertório popular, né, Gilberto Gil, né, Milton Nascimento, como a gente toca as músicas da organização, né? Isso aí são escolhas que a gente faz a cada ano para apresentações, né, para a sociedade, né? Que a gente não se fecha em relação a tocar música só nossa, né? Só da organização. Bom, as considerações finais, eu tô ainda, né, reunindo material, né, para poder fazer a questão das análises e tal, né? E ainda vou fazer as entrevistas, né? Aí eu estou elaborando os questionários agora para poder fazer essas entrevistas e vai ser tudo via internet, né? Porque, infelizmente, a cidade de Caicó, né, no qual a sede da banda, né, que a sede da banda, ela é na casa de um membro que fundou, um dos fundadores da banda, né, em 91. E aí a gente sai na residência dele, né, mas nesse momento a gente não está conseguindo fazer esses ensaios, né, presenciais, justamente por essas questões da pandemia, que na cidade está bem forte, felizmente. Bom, as referências, né, muito do que eu falei já acima foi tirado no meu trabalho de TCC, né, em relação a essa questão histórica do grupo em Caicó, né, e tem uma questão bem importante que uma questão é você fundar o grupo, né, e outra questão é você oficializar o grupo. Então, a Ungakutai Caicó, ela foi fundada em 91, mas ela só foi oficializada em 99, né, como um grupo realmente reconhecido pela BSGI, né. Então, nessa ocasião, eu já estava também no grupo,
E aí a gente veio aqui para Natal, né? E a gente assinou uma placa com o nome dos componentes, e essa placa foi enviada para a Daisaki Ikeda no Japão, né? Bom, resumidamente seria isso, né? O trabalho. Aqui. Legal, obrigado, Alexandre. Parabéns pelo trabalho. Parabéns aí para sua orientadora também, professora Alice. Eu tinha, depois de ler seu resumo, separado uma série de questões. Eu achava que a maioria delas ia ser respondida na sua fala, né? É porque é um projeto muito específico, né? Que quando você entra em contato com qualquer informação sobre ele, você já fica interessado de cara em você ter uma orquestra, né? Que no Seridó do Rio Grande do Norte com um nome japonês, né? Então você fica bate uma curiosidade de saber qual que seria a especificidade desse grupo em todos os sentidos. E quanto mais você lê, né, mais intrigado você fica, porque aí você descobre que tem um vínculo com o budismo, você descobre que a orquestra é uma orquestra de homens. Aí começa a aparecer milhares de perguntas, né? E eu não sei se vai dar para a gente tratar de todas, mas eu vou colocar aqui no balaio, né? Aí você fica à vontade para falar sobre isso, porque a gente nem tem tanto tempo assim. Você está no comecinho do mestrado, né? Então tem muita coisa para estudar ainda. Mas, por outro lado, você é um praticante, você faz parte do grupo, né? Então eu senti falta de algum. Eu não sei se porque você faz parte do grupo e acha que tem uma série de coisas que já estão pressupostas, né? Que você já naturalizou, né? Mas para a gente que está vendo de fora, todas as dúvidas permanecem. Então, eu fiquei muito interessado em saber se o vínculo com o budismo produz algum impacto na produção musical em si, ou se as coisas, de que maneira uma coisa encaixa com a outra, o que, que acontece com um grupo musical de grande porte, né, porque é uma orquestra, quando ela entra em contato com a filosofia budista. Isso tem algum impacto na produção musical? Bom, o que que acontece? As músicas, né, que são, no caso, são compostas, né, tanto aqui no Brasil como no Japão, muito da que tem na letra da música, né, que fala sobre a questão da filosofia, né? Como, no caso, a banda, né, essa questão instrumental, a gente, a gente não percebe, né, em relação à questão melódica, né? Porque o que, o que você vai ter como entendimento mesmo dessa questão do impacto do budismo nas músicas seria só em relação à letra, não em relação à questão de composição, né, como a gente fala, né? As tríades normais, né? Isso aí não soa diferente, entendeu? Uhum. Mas em relação à letra, sim. Em relação à letra, é uma letra, né, que fala de questões de luta, até essa palavra é muito usada na organização, né, na ONG, no budismo, luta, porque a SGI ela foi reerguida, né, no pós-guerra, né? Então, a maioria das composições são em ritmo de marcha, né, mostrando essa música para frente, né? Essa música forte, né? Então, assim, a composição, né, um ritmo de marcha talvez seria uma forma, né, Uhum. de influência, né, do budismo, né, do contexto em relação ao pós-guerra, né, que o Josei Toda e o Daisaku Ikeda, né, reconstruía a organização, mas é mais em relação à letra, sabe? E, Entendi. assim, eu percebo que, pelo menos isso assim, um olhar meu, certo? Eu percebo que as músicas compostas
lá no Japão já soa diferente das músicas aqui no Brasil, né? Lá eu percebo que são músicas mais ritmo de marcha mesmo. Aqui eu percebo que os membros eles criam músicas num ritmo mais lento e tal, mas quando chega para tocar na Ungakutai, aí acaba se transformando, na maioria das vezes, em ritmo de marcha. Outra Bom, eu não coisa sei se eu respondi, interessante. né? Não respondeu. O budismo está na temática, né? E é interessante isso, porque é que eu trabalho com essa temática do budismo bem de forma bastante oblíqua, por conta dos estudos com John Cage, não sei o quê. E aí o impacto na sonoridade é algo que é importante dentro desse nicho, né? No caso da orquestra, não. A orquestra trabalha com temática budista, né? E aí me vem uma questão, qual é a inserção do grupo lá em Caicó, né? Que tipo de impacto ele produz? E porque, né, eu tenho um grupo que é financiado por uma entidade externa, que tem lá a sua normatividade. Me parece que essa normatividade é muito forte na atividade do próprio grupo, e eu fico me perguntando se essa normatividade, né, que vem de um outro lugar, né, e que já vem pronta e já vem consolidada por não sei quantas décadas de experiência, se ela de alguma maneira se desloca, desconecta da realidade local. Como é que é a relação da orquestra com a realidade local? Essa questão engraçado isso aí, é bem interessante, você tocou num ponto bem importante, porque lá em Caicó, né, ele foi instituído o dia da BSGI, né, o dia da ONG, dia 19 de outubro, né, depois de vários anos, né, da luta da banda se atuando, né, e aí em 2009 foi instituído o dia da BGI, reconhecendo, né, essa questão da atuação do grupo, da banda lá no bairro que tem, né, foi uma comenda também, o nome da comenda é Comenda Vila do Príncipe, em referência ao bairro Vila do Príncipe, no qual a banda atua, né, questão dos ensaios, e questão de plantação de mudas, os jovens da banda em si fez plantação de algumas mudas nesses bairros, né, e essa questão do dia da BG fez com que a gente fizesse mostrando a organização para a sociedade, né, nesse 19 de outubro, a cada ano, porque quando é opa, porque quando é um evento da sociedade, né, a gente tenta, além de mostrar as questões da organização, né, o repertório e tal, a gente tenta também se adaptar também, né, a questão social, né, não ser fechada a isso. Mas eu Uhum. lembro que em 2003 o Exército também convidou o grupo, né, porque em Caicó, no Seridó, tem muita banda. E aí eu lembro que o Exército, em 2003, convidou a Ungakutai para fazer a apresentação, né, no dia, acho que foi no dia do Saudade, que era para mostrar esse grupo para a sociedade, e a gente ainda nem imaginava que ia ter essa comenda e essa oficialização no dia da BGI em Caicó. Então, assim, durante esses quase 30 anos de idade do grupo, eu lembro que tem depoimentos, eu lembro que teve um ano que a gente não saiu no 7 de setembro e teve o pessoal da rádio foi falar, disse que a gente hoje sentiu falta do Ungakutai no desfile, porque é sempre a banda que encerra o desfile e a gente fica esperando a descida de vocês com um repertório diferente, que para a gente não é diferente, né? Mas para eles é diferente, né? Porque a gente tenta pegar sempre esse repertório, né? De Milton Nascimento, Gilberto Gil, da MPB, vamos dizer assim, né? E aí as outras bandas não seguem nessa linha, né? E Uhum. aí eu lembro que teve esse comentário, e comentário de pessoas também, né? Que quando a gente fica para o final do desfile, as pessoas ficam lá esperando a gente e fica, eu estava até agora aqui esperando vocês descerem. Então,
tanto em relação à questão das autoridades, né, como a questão da sociedade em si, né, esse reconhecimento do movimento do grupo, que é um movimento que a gente fica meio que travado agora com essa questão da pandemia, já há um ano e meio, assim, em relação a você não poder muito sair nas ruas, né, de fazer, nem, tipo, 19 de outubro do ano passado não teve, né, esse ano acredito que não vai ter também, a organização, a SGI, em relação a tudo que é presencial, está paralisado em tudo, né, até a questão dos jornais, né, que eu comentei aqui, o BS, nem o BS está sendo impresso, porque é para as pessoas não terem o perigo de pegar algo, vírus através Uhum. do jornal, né? Então, está sendo tudo online mesmo. Nossa. Ô, Alexandre, Bom, a gente precisa eu não sei. passar para a próxima fala, mas assim, queria te parabenizar, né, por ter trazido esse assunto, né? Eu fico imaginando a quantidade de casos, né, que são possíveis de coletar nessa nossa realidade do entorno, né? Essa orquestra é um caso muito específico, muito interessante. Tomara que você consiga no final aí da sua pesquisa fazer um bom trabalho. Tenho certeza que você está bem orientado, né? Fazer um bom trabalho, porque é um assunto muito interessante, muito curioso, né? E, e que passa por esse contexto das bandas de fanfarra do interior, lá do Seridó, né? Isso é uma coisa que você precisa de alguma maneira conectar. A atuação de ONGs, né, na formação de grupos musicais pelo país, e todas as questões que vêm vinculadas a isso, né, de políticas públicas, de impacto na cultura local, um debate sobre colonialidade e decolonialidade. Tem muita coisa para você pensar dentro desse assunto aí. Né? Então, mas infelizmente a gente precisa passar para a próxima. Eu vou te agradecer. Verdade. Vou passar para o próximo colega. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço.